Olá, boa noite. Esse é o Edição de Notícias. Eu fico contigo até às 18h30, trazendo um resumo bacana dessa semana. Quer conferir? Veja os destaques. Um pouco da maravilhosa rotina de quem cultiva orquídeas em casa. No quadro Na Estrada, a história de Itambé, município da região sudoeste, aqui do lado de Vitória da Conquista. Dia Mundial Sem Carro, as várias possibilidades para quem não se importa de se locomover sem as quatro rodas. E um bate-papo descontraído sobre pop rock com a banda 4 Beats. A estação das flores, do colorido e da alegria chegou essa semana com a promessa de temperaturas mais elevadas e, claro, tempo seco. Os diferentes tipos e cores das flores anunciam a chegada da primavera. Apesar do céu nublado, o primeiro dia da nova estação foi apreciado e despertou boas expectativas. Vem alegrar também a gente, esse colorido, né? Então, alegra um pouquinho a vida e vamos estar aí aguardando, mesmo sabendo que hoje ela veio um dia meio nublado e tal, mas vai vir muito mais por aí. E para quem inicia um novo ciclo de vida junto com a primavera, a alegria da estação das flores é o presente. É um dia, além de ser especial, que a primavera já é algo muito lindo, né? Essas flores e tudo bonito. E eu cheguei com as flores, né? Então eu já me sinto uma flor desse jardim. E é muito bonito, gosto também, porque é uma fase do ano muito bonita, muito alegre, a gente vem alegria, já vem chegando o verão, a gente mora perto de Porto Seguro, pensa em ir para lá, né? Então a primavera, a despedida do inverno chegando na primavera, para nós já várias expectativas de alegria, de coisa boa, né? Na primavera as temperaturas são mais amenas, nem tão quente quanto no verão, nem muito frio como no inverno. Mas esse ano, as altas temperaturas serão as protagonistas e a população de Vitória da Conquista vai precisar se preparar para o calor. Tradicionalmente, o período do verão aqui ele é temperaturas elevadas. E a gente teve sob a influência do El Niño de fraca intensidade, e geralmente o El Niño ele fica mesclando baixa e alta temperatura. Como o El Niño foi embora, então basicamente está entrando agora o nosso verão com todo o seu vigor. Além das flores e das altas temperaturas, a primavera em Vitória da Conquista promete muita chuva, principalmente a partir do mês de novembro. Geralmente os meses maio, junho, julho, agosto e setembro é o período que chove menos, que vai continuar, que sempre continua para cá. E a partir de outubro, novembro, dezembro, a chuva vem sim com toda a sua plenitude. Em geral, chuva de grande intensidade, com raios, trovões, que é comum nesse período e aqui em Vitória da Conquista. E a gente continua falando de colorido e de beleza exuberante. Nós fomos conferir de perto toda a dedicação e carinho de quem cultiva orquídeas o ano inteiro e tem verdadeiros presentes da natureza em casa, independente da estação. Deslumbramento diante de tanta beleza. Não há quem resista. Brancas, amarelas, vermelhas, mescladas. Cores que tornam as orquídeas encantadoras. Em algumas espécies, o colorido das plantas parece mais uma pintura. Cultivadas há 19 anos, elas são a paixão de seu Joãozito. Quando eu passei na Praça do Gil, uma época, para 2000, e havia a exposição. Eu não conhecia orquídea, vim em casa e voltei lá para ver aquela exposição, aquelas flores que me encantaram. Aí os Raimundo e outros jaguares que estavam organizando a feira, foram me explicar. E eu comprei uma e depois resolvi me associar, né? Com sua sócio até hoje, faço parte da associação. E aí a paixão, quem começa se apaixona. E para mim aqui, além de, depois que eu me aposentei, é a minha ocupação. Ele afirma que as orquídeas mudaram a sua forma de ver a vida. Não é simplesmente um passatempo qualquer. Ele faz parte do meu bem-estar, né? Que a gente precisa ter qualidade de vida. E isso aqui é ter qualidade de vida. As orquídeas sempre tiveram uma aura de sensualidade, devido ao seu formato, à sua beleza, à sua simplicidade e, às vezes, até à sua arrogância no formato de suas flores. A primeira orquídea achada é uma orquídea europeia, aí foi criado o gênero Orchis, que vem de testículos.
né, literalmente, porque essas primeiras plantas, essas primeiras orquídeas, elas eram terrestres e as raízes delas tinham 2 bulbos, bem característico, era um conceito bem masculino. Então o nome orquídea vem justamente daí. De acordo com Raimundo, graças à ciência e os avanços tecnológicos, as orquídeas se tornaram financeiramente acessíveis. Hoje você consegue pegar uma planta que antigamente era caríssima, uma planta especial, né, vamos supor, uma Mephistoglossia cerúlea, uma Mephistoglossia azul, uma planta caríssima. Hoje você pode adquirir com um preço bem acessível. Por quê? Graças ao trabalho de desenvolvimento por meristema, multiplicação por meristema e multiplicação por semente, tudo feito em laboratório, você pode pegar uma planta e transformá-la em milhares. Mais de 100 espécies de orquídeas serão expostas aqui em Vitória da Conquista. Um misto de beleza, mistério e solidariedade. Na nossa feira de orquídeas, agora, no dia 4, 5 e 6 de outubro, nós estaremos na Praça do Gil, estaremos dando cursos, orientações sobre o cultivo de orquídeas, adubação, a parte fitossanitária. Vai ser um evento bem bacana, que já há 20 anos acontece, e queremos convidar todos para este evento. Queremos também fazer um trabalho solidário de arrecadação de leite em pó. Nós queremos ajudar a Casa do Amor. Um bairro com cara de outra cidade, com comércio forte, vida própria e características bem peculiares. Assim é o bairro Brasil. Confira parte dessa história que a nossa equipe de jornalismo foi conferir de perto. Calçados, vestuário, alimentação, compras no varejo ou atacado. Variedade de opções é o que não falta no comércio do bairro Brasil. Hoje o bairro Brasil é uma outra cidade, então você encontra de tudo aqui. Além da facilidade de estacionamento, de não ter zona azul, então é um bairro que vem crescendo muito. E esse é um bairro rico, independente da cidade, vem crescendo e o comércio é um comércio forte. A região se destaca por funcionar todos os dias da semana. Sábado, domingo, a gente está aberto sábado até às 7 da noite, domingo até 1h da tarde, então facilita para o povo de Conquista vir fazer suas compras, né, no bairro Brasil. O bairro Brasil está localizado na zona oeste de Vitória da Conquista. É um dos bairros mais populosos da cidade. Mas o que diferencia é o grande e forte comércio. Aqui estão localizados o Centro Cultural Glauber Rocha, o Seminário Nossa Senhora de Fátima, o Mercado Municipal e a famosa Feirinha do bairro Brasil. Local onde o comércio informal também tem espaço. Cada dia mais está crescendo mais ainda, viu? Principalmente o comércio informal. Viu? De tudo que você quiser, você acha no bairro Brasil. Tem espaço para todo mundo, né? Estacionamentozinho está meio lotado, mas tem uma vaguinha para a gente fazer o nosso trabalho. Para quem não tem tempo de ir às compras durante a semana, o bairro se tornou o lugar ideal. Porque na semana é muito corrido, né? E como a loja tem essa opção, o sábado, o dia todo, e no domingo, eu, na verdade, nem ia, mas estava aqui perto, eu lembrei que a loja está aberta, estou precisando e vim. O bairro Brasil ele é hoje talvez a melhor opção para quem não consegue fazer as compras durante o meio de semana, como eu, por exemplo. Então eu trouxe a minha filha no sábado à tarde, no domingo, como eu estou aqui agora, e a gente encontra de tudo no bairro Brasil, entendeu? Tem várias opções. Então realmente é um bairro que desenvolveu muito comercialmente falando. No próximo bloco, você confere um aplicativo de transporte pensado exclusivamente para mulheres. No quadro Na Estrada, a história de Itambé. A gente volta já já. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. O Edição de Notícias está de volta. A forma da gente se comunicar, pedir comida, verificar o saldo e fazer transações bancárias muda a todo instante com a facilidade de acesso à internet. As opções são inúmeras
e cada vez mais segmentadas. Já pensou em um aplicativo de transporte só para mulheres? Pois é, já tem. E você fica sabendo mais na reportagem da estudante de jornalismo Mariana Costa. Já são mais de 340 mil habitantes em Vitória da Conquista. As mulheres representam mais de 50% dessa população. Segundo o Instituto Datafolha, 22 milhões de brasileiras já passaram por algum tipo de assédio. Por conta desses números, Gisele e Lorena resolveram criar o Fridas, um aplicativo de transporte exclusivo para mulheres. Desde 2018 que nós já começamos com a rede Donas Empreendedoras e nesse período a gente começou a ver as necessidades das próprias mulheres de ter mais segurança em transporte. Então, a partir dessa necessidade dessas mulheres, a gente acabou vendo um mercado aberto para poder colocar o Fridas em ação, né? Para poder trazer o Fridas para a cidade de Vitória da Conquista. O aplicativo Fridas já tem mais de 70 motoristas cadastradas e mais de 4 mil downloads já foram feitos. Ele pode ser baixado na Play Store e em breve na App Store. Os 80% das motoristas que nos procurou eram mulheres que sempre tiveram vontade de dirigir e se sentiam inseguras em transportar homens, ou então uma mulher que viu o anúncio e falou, não, eu quero trabalhar com mulheres, eu quero trabalhar na causa e tal. Isso fez com que o nosso resultado fosse muito bom. Além de garantir a segurança das mulheres, o Fridas está contribuindo para a inserção e reinserção delas no mercado de trabalho. Helena, engenheira agrônoma, estava desempregada e o Fridas está sendo o seu novo desafio. O que me chamou a atenção mesmo para entrar no aplicativo foi o nome mesmo, Fridas, né? Eu fiquei assim encantada com esse nome e procurei ver o que era. E quando eu vi que era uma oportunidade para a mulher, aí eu falei, não, eu vou engajar nessa, né? Eu tinha acabado de ser demitida, né? Eu sou engenheira agrônoma e eu tinha acabado de ser demitida, aí eu falei, olha, é uma oportunidade que eu vou ter. E eu adoro desafios, né? Então eu acho que isso é um desafio muito grande para nós mulheres, né? A gente encarar esse momento que muitas vezes as pessoas pensam que é uma coisa assim masculina, né? E a gente está assim lutando. E o mais importante é a gratificação que a gente tem das nossas companheiras, né? Que são as nossas passageiras. Primeiro que é um desafio muito grande, né? Trabalhar essa questão da inserção da mulher num mercado de trabalho que é completamente masculinizado. A gente tem um dado aqui da cidade que a gente tem quase 3 mil motoristas de aplicativos cadastrados na maior plataforma, né? E a gente só tem de 15 a 20 mulheres trabalhando. Ou seja, eu tenho menos de 0%, né, trabalhando. Então, isso faz com que o nosso aplicativo não seja simplesmente um aplicativo de transporte. Isso trouxe esse retorno. O movimento mundial do Dia Sem Carro tem conseguido cada vez mais seguidores. É uma proposta diferenciada para muita gente. E você, já pensou em abandonar o carro por pelo menos um dia? Olha, tem muitas opções para se locomover e ao mesmo tempo cuidar da saúde. Confira na reportagem. Você tem tentado diminuir o uso de automóveis em sua rotina? Você deixaria de usar o carro como principal meio de transporte? Quais fatores explicam sua escolha pelo automóvel e não por outras alternativas, como andar a pé, a bicicleta ou pegar um ônibus? E por que você acha que eu fiz todas essas perguntas? Nesse domingo, 22 de setembro, é celebrado o Dia Mundial Sem Carro. A data tem como objetivo estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel. Este publicitário diz por que não criou uma relação de dependência com o carro tão comum em nossa sociedade atual. Eu optei pela bicicleta, que é um meio saudável, é um meio que você conhece a cidade de outro ângulo, de outras formas. Então, assim, eu já sou entusiasta da bicicleta há muito tempo e utilizo a bicicleta como meio de transporte já há mais ou menos 10 anos, de trabalho para casa e de casa para o trabalho. E ele está certo. Ao escolher o meio de transporte como a bicicleta, André colabora com o meio ambiente e com sua qualidade de vida. Quem puder fazer essa atividade de 20, 15 minutos de deslocamento já vai somar para a sua qualidade de vida. Então, se você fizer continuamente, vai virar um hábito, dá para você levar
muito mais benefícios além só de deslocamento, questão de mobilidade. Então saúde vai melhorar, todo esse estímulo, a pessoa não deixar para fazer só final de semana. Dá para vir no domingo, faz um pouco mais de tempo, mas se você puder fazer um pouquinho todo dia, vai ser muito melhor. O Dia Mundial Sem Carro foi criado na França em 1997, sendo adotado por vários países europeus já no ano 2000. Chegou ao Brasil na cidade de São Paulo em 2003. A data também serve como estímulo para que as pessoas deixem os veículos de lado, ao menos por um dia. Para o dia de hoje, eu acho fantástico para as pessoas saírem, se liberarem um pouco de carro, daquela coisa de estresse, estafa, e andar um pouquinho de bicicleta, parar para ver as pessoas, olhar as pessoas, né? Porque a gente de carro, a gente não tem, nem pode, né, na direção, e nem tem esse tempo de parar, de olhar, de conversar, de falar. Deixar o carro em casa para ir ao trabalho durante a semana ajuda na mobilidade e ainda diminui a emissão de poluentes. Hoje a gente tem essa dificuldade quanto à mobilidade urbana mesmo, para quem trabalha no centro, onde você tem esse horário aí de saída e entrada de trabalho, encontrar estacionamento. Então é uma forma de você minimizar isso para a sociedade também, para a parte da cidade, tá? E a questão de você poder se locomover com mais facilidade, uma bicicleta ou um carro, a pé. Quem mora perto do trabalho, não faz sentido você sair e ter que procurar um estacionamento a 15 minutos da sua casa. Então as pessoas têm que buscar aí esse equilíbrio entre o carro o dia inteiro, o estresse que o carro traz, os custos que é ter um carro hoje em dia, e ela pode optar, interligar, às vezes revezar durante a semana, ir de ônibus, ou ir a pé, ou ir de bike, dependendo da distância que ela usa. Então hoje é um dia exatamente para as pessoas repensar essa questão da mobilidade. Chegou a hora da gente colocar o pé na tábua, ou melhor, na estrada. No quadro de hoje, a estudante de jornalismo Betânia Guimarães traz um pouco da história de També. E agora vamos conhecer um pouco mais da história dessa cidade. Bom, antes de tudo, preciso te situar primeiro que por volta de 1830, a Bahia sofreu uma forte seca e com isso, as famílias se deslocavam de outras regiões para o sul do estado em busca de terras férteis, em busca de lugares que pudessem morar e plantar. Sabendo disso, ao descer a Serra do Marçal, um vale verdejante, eles se deparam com o povoado da Verruga. Esse nome era por causa do rio que banha a região. Então, as pessoas que chegaram se instalaram de um lado do rio, enquanto do outro ficavam os índios que já habitavam aquele lugar. E aí, por conta desse processo de ocupação, houve um conflito entre os desbravadores e os indígenas. Muita gente morreu por conta dessa disputa. Eles pediam a intercessão de São Sebastião e depois desse pedido a guerra acabou. Foi por isso que São Sebastião passou a ser o padroeiro do que viria depois a se tornar Itambé. Pois é, voltando para a história, em 1927 a cidade foi emancipada. Era distrito pertencente à Vitória da Conquista, mas se tornou a cidade com o nome Itambé. E por que Itambé? Olha, a palavra Itambé, como eu disse lá na dica, é de origem tupi-guarani e significa pedra afiada. A cidade se destaca pela agricultura, pela pecuária, extração mineral e indústrias de pequeno porte. Industrialmente falando, ela já teve forte presença desse setor quando a Azaleia se instalou por volta de 1996. O comércio é baseado principalmente nas vendas a varejo. Quem tiver a curiosidade de conhecer Itambé vai se deparar com o Cristo. Um lugar para as pessoas se encontrarem em a Praça Osório Ferraz, tem a Praça da Igreja, que no caso é a Praça São Sebastião, e também a Viriato Ferraz. Quando falamos em religião, a cidade se envolve totalmente na celebração da festa do padroeiro, que é no dia 20 de janeiro. São João também é forte no município e no aniversário da cidade tem festa. É o momento em que o hino de També é cantado. Ficou curioso? A cidade de També fica aqui pertinho de Vitória da Conquista, pouco mais de 51 quilômetros, na BA 263. Uma viagem de cerca de 45 minutos. Dá uma passadinha lá. Por hoje é isso e até a próxima semana. Paulo Freire, uma referência para a pedagogia. Se ele estivesse vivo, completaria 98 anos essa semana. Para falar sobre a obra e a importância dele para a pedagogia, a estudante de jornalismo Tamires Batista preparou um Olhar em Crônica especial.
No Olhar em Crônica de hoje, a gente fala de um dos mais influentes educadores do mundo. Sim, educador. Apesar de ser formado em Direito, estudar filosofia, educar foi a escolha de vida do brasileiro mais homenageado da história. Estamos falando de Paulo Freire. Foram inúmeros os títulos recebidos por ele. Educar era a sua essência. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Esse e tantos outros pensamentos foram debatidos, escritos e ensinados por Freire. Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode permanecer distante do oprimido. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção. Esse é um trecho de sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido, que chegou a ser publicada em outros idiomas e até mesmo em hebraico. Paulo Freire era de família de classe média, mas em sua infância vivenciou a pobreza. Sabedor de como é viver na miséria, o nordestino de Recife acreditava que a educação era a possibilidade de transformação da vida. O educador via o ensino como um ato político, já que mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos, como seres capazes de conhecerem. Freire foi um estudioso da pedagogia crítica e era crítico do que chamava de pedagogia bancária, na qual o estudante apenas recebia o conteúdo do professor. Para ele, o contexto e a história de vida do aluno precisava ser levado em conta. Quer dizer, a gente não está ensinando propriamente o conteúdo, a gente está discursando sobre o perfil dos conteúdos e exigindo que os meninos, os jovens, memorizem mecanicistamente o perfil do conteúdo que é o discurso nosso. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Paulo Freire faleceu em 1997, mas mais de 20 anos após a sua morte, suas ideias ainda vivem. O instituto que leva o seu nome fica localizado em São Paulo e até hoje discute suas ideias e obras deixadas. Em diversos lugares do Brasil e do mundo, com certeza, encontraremos pessoas que um dia tiveram contato com a pedagogia freiriana e viram nela a esperança de transformação de seus mundos. Em 19 de setembro de 2019, Paulo Régulos Neves Freire faria 98 anos. Mas o que se lembra desta data é o que ele dizia: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Então, aprendamos sempre. Fim de semana com música. Tem pedida melhor? No próximo bloco você acompanha um bate-papo sobre rock, música de qualidade e cenário conquistense com a banda 4 Beats. Aguarde um instante só. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia. Você está acompanhando o Edição de Notícias, sua mais nova opção de telejornalismo do sábado, aqui pela TV UESB. Já se organizou para o fim de semana? Vamos saber como fica o tempo. Marcel, neste sábado e domingo tem sol ou chuva para Conquista e região? Boa noite, Jaque. Boa noite para você que assiste o novo Edição de Notícias. Bem, o fim de semana deve reunir as 4 estações do ano, como é de costume aqui em Vitória da Conquista. Hoje o sol ficou entre nuvens, registrando a mínima de 17 e a máxima de 27 graus, mas a partir das 23 horas fique preparado, viu? A temperatura deve cair para 17 graus. E para você que gosta de praticar aquela atividade física aos domingos, fique atento. O domingo deve começar com o tempo nublado e garoa em alguns pontos da cidade. Durante o dia, a temperatura sobe e a umidade também, e a possibilidade de pancadas de chuva chega a 80%.
a mínima é de 16 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Nas cidades da região, o domingo deve ser de sol e chuva. Em Jequié, a cidade sol, o tempo deve ficar aberto e ensolarado a maior parte do dia. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Em Itapetinga, calor e chuva. O tempo deve permanecer nublado em boa parte do dia, com chuva passageira no fim da tarde. A mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Já em Anagé, o sol deve aparecer com força total. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 35. E fique atento, a sensação térmica, minha gente, acredite, pode chegar aos 45 graus. Por hoje é só e a semana que vem estou de volta com mais previsão do tempo para você se programar para o seu fim de semana. Jaque, eu volto com você. Hoje é dia de rock aqui no Edição de Notícias. Você acompanha a partir de agora um pouco de um bate-papo super descontraído que eu tive com a banda 4 Beats no estúdio. Mais um produto feito aqui pelo SURT, o Sistema USB de Rádio e TV Educativas. Acompanhe. Estou por aqui com a banda 4 Beats. Pessoas que nunca vêm aqui, eu acho que eles já estão enjoados de vir aqui no nosso estúdio da USB FM e TV USB. A gente está aqui hoje para falar um pouco da cena alternativa. A gente vê nos eventos que são feitos aqui de conquista de rock e tal, que o público que tanto pede às vezes não está tão presente. Como é que vocês enxergam isso? Pode falar, meninos. Pode falar, Rodrigo. Pronto, Rodrigo, fale. Eu, na verdade, eu tive um tempo fora do cenário rock daqui de Conquista, né, que eu morei alguns anos fora. Mas isso é verdade, que você falou. O pessoal às vezes pede, a gente precisa de mais eventos que promovam o rock, tem muitas bandas na cidade, mas nem sempre esse público que solicita está presente, né? Então, eu acredito que Conquista, acho que da outra vez que a gente esteve aqui, a gente comentou isso, né? Conquista é uma cidade que é um celeiro de artistas, de vários gêneros. Então, o rock também não está longe disso. Então, Conquista também tem muitos artistas aí no cenário rock. Mas isso é verdade, a gente falta esse público que solicita estar presente. É claro, eu acho que ele também, quanto mais se promove esse tipo de evento com rock, mais o público se acostuma. Eu vou falar agora na visão de um turista. Já não sou mais turista, né? Eu já me considero conquistense agora, né? Mas, sim, por não conhecer a cena inicial, mas o que eu tenho sentido nos últimos anos é que o meu feeling é de um renascimento mesmo desse movimento, né? As bandas, e acho que conjugado aí com algumas coisas na cidade, como o movimento da cerveja artesanal, por exemplo, né? Que está sempre promovendo isso aí. O motorrock também. Então, foi um clima super fantástico, né? Assim, aquele ambiente ali, super família. Apesar de ser um evento de rock de motociclista, que tem aquele estigma, as pessoas, né? Tem que tirar isso. Mas, caramba, foi fantástico, foi uma tarde deliciosa, né? Então, o meu feeling nisso daí é que a gente está conseguindo ter mais constância, né? E eu acredito que eu tenho uma expectativa e que existe uma tendência de que isso melhore cada vez mais. Se a gente conseguir manter isso aí, eu acho que sim. Eu chego na pergunta que é uma banda formada por 5 músicos, né? Cada um tem uma bagagem, influência, e como é que vocês trabalham em cima dessas diferenças na hora de montar um repertório? Bom, eu diria que isso é bem tranquilo pra gente lá. A gente costuma conversar entre a gente que, assim, eu converso muito isso com o Liorges, que a banda é uma coisa fantástica. O clima que a gente tem, os colegas que a gente tem ali, porque é tudo muito natural, é tudo muito leve, né? Eu acho que a palavra leve e diversão resume bem a gente, né? Porque o processo de repertório mesmo, apesar de cada um ter realmente as suas, né, identificações maiores, mas quando um fala, poxa, vamos fazer isso. E aí, se tem aquele... Sente na hora, né? Opa, cara, vamos sim, isso é fantástico. Então, aquela música já vai pro repertório, a gente tenta ali fazer, saiu bacana, foi. Ótimo. Uma outra coisa, assim, que a banda, acho que uma regra nossa é que não existe o tem que. Né? Nós não temos que nada. Acho que o único tem que existe é tem que se divertir. Just as
She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, holidays in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Streetlight people leaving just to find emotion hiding somewhere in the night. Don't stop believing, holding you that feeling. The street lights, people. Don't stop believing, holding you that feeling. The street lights, people. Don't stop. O Edição de Notícias estará de volta no próximo sábado às 18 horas. Eu espero você, tá? E se tiver alguma sugestão, envie para o nosso WhatsApp 34248763. Para rever o programa de hoje, basta acessar o nosso site surte.esb.br. Bom fim de semana a todos e até a próxima!